José Luiz Meucci é o nosso convidado de hoje. José Luiz, muito obrigado por retornar aqui ao LP Informativo, por aceitar o nosso convite. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, José Luiz Meucci, todos conhecem, ele lançou... Quanto tempo já, mais ou menos, o livro agora? O livro foi lançado em dezembro, mais ou menos. Final de novembro, começo de dezembro. Que foi 4 lançamentos, né? Por aí. Então, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que foi lançado. Então, nós temos um trabalho aqui no LP Informativo sobre o crime das 7 mortes. Um crime muito famoso aqui na região, que o Zé Luiz vai contar daqui a pouquinho. Bem, Zé Luiz, você nasceu em Laranjal Paulista mesmo? Nasceu em outra cidade? Conte mais sobre a sua infância. Sim, eu nasci em Laranjal Paulista no dia 19 de março de 1961, dia de São José. Aí a ideia brilhante da minha mãe de colocar meu nome de José Luiz. E vivi em Laranjal até os 18 anos, quando eu fui para São Paulo e trabalhei durante 10 anos na Telesp. E depois eu voltei para cá, tive uma loja de motos em 3, 4 anos e retornei a trabalhar com telefonia, só que dessa vez trabalhando como autônomo e prestando serviço para empresas de telecomunicações do Brasil todo quase. Então eu viajei praticamente durante também mais uns 10, 15 anos por metade do Brasil trabalhando com telefonia. Retornei para Laranjal em 2001, para o interior, né? Fiquei rodando Laranjal, Tietê e tudo mais, essa região praticamente. E aqui estou. Já faz 14, 15 anos já. E olha, vamos conhecer um pouco mais o seu trabalho sobre o crime das 7 mortes, né? Um livro lançado recentemente, mas o trabalho é muito tempo já atrás que você começou as pesquisas, né? Primeiramente, como que você teve conhecimento desse caso que aconteceu em Tietê, podemos dizer ali, né? Na divisa de Tietê, Jumirim? O caso aconteceu em Jumirim, ali na Água de Pedra, no bairro Água de Pedra, pertencia na época a Tietê. E eu fiquei sabendo a respeito do crime com 15 a 16 anos que eu estudei no colegial aqui em Laranjal, os últimos 3 anos, que é o primeiro, segundo e terceiro colegial, mas em paralelo ao colegial eu fiz um curso técnico em Tietê, na parte da tarde. Então eu passava por dentro do cemitério para cortar o caminho para chegar até a escola, né? Aquela escola que fica atrás do cemitério atual, Nelson Viana, se não me falha a memória. E foi ali que eu fiquei sabendo. Um colega da escola me parou diante da sepultura e perguntou se eu conhecia a história. E essa história me impactou muito. E desde aquela época eu tinha muita curiosidade. Logicamente que eu nunca imaginava que ia escrever um livro. Mas daí em 2000 e alguma coisa aí, né, uma coisa recente, 2014, 15, por aí, uma coincidência acabou me levando diante da sepultura novamente, no cemitério, e daí eu decidi escrever o livro, pesquisar e escrever esse livro. O livro, ele que você tá com ele aí. Nós vamos mostrar aqui. Embora o título, né, se refira ao crime das 7 mortes, mas no final das contas eu refiz a história de vida das famílias vítimas do crime e do assassino. Então ele não trata só do crime, ele trata da imigração, da história de vida que eram imigrantes italianos. Então eu praticamente conto a história da imigração de Tietê, com foco nessas famílias que vieram de lá e foram vítimas do crime. E para você, como que foi fazer esse trabalho? Foi muito trabalho? Você teve que se dedicar muito tempo a pesquisas, que não é fácil buscar coisas lá de trás, documentos, né? Como é que foi para você? Sim, deu bastante trabalho. Foram 5 anos de pesquisa. Logicamente que eu não me dediquei o tempo todo a pesquisar, mas eu trabalhei durante 5, 6 anos pesquisando. Foram dezenas de entrevistas, né? Normalmente com pessoas de idade já, alguns já faleceram. E também pesquisas de documentos, jornais antigos. Enfim, tive que buscar isso documentos até na Itália, fiz uma viagem para lá, lógico, não só para pesquisar, para um passeio também, mas aproveitei para esse fim. E fui juntando todas essas documentações de cartório, de particulares, escrituras, e fui montando a história e os depoimentos também, né, que colaboraram muito com a construção do livro. Bom, e antes da gente falar do centenário desse crime, as pessoas que se interessarem a partir de agora quiserem ler esse livro, né? Aonde que elas podem procurar? Aqui em Laranjal, na região? Como que é?
Então, eu mandei fazer uma quantidade que já foi bem vendida. Eu devo ter aí em torno de 100 e pouco. Eu devo ter 100 comigo, até coincidência dos 100 anos do crime, eu tenho mais ou menos uns 100. Mas tem em Laranjal, na Contexto e na Livraria Elmo, Papelaria Elmo, tem na Membi e na Ravicine lá em Tietê, no Cringer, Revistaria Cringer de Cerquilho, Jumirim também tem na Malu, e creio que é só. Tem em Porto Feliz, em Indaiatuba, mas em outras livrarias, mas deve estar no fim. Então não devo ter mais que 150, alguma coisa em torno disso. Eu até pensei em segurar 100, justamente para fazer uma promoção agora nos 100 anos, né? Um trabalho de divulgação no qual eu já até convido você para participar. Vamos lá. E a gente faz um novo vídeo como fizemos lá antes do lançamento, né? Você, o Sérgio Honório, enfim, vai dar certo que tenho 100 mais ou menos e eu 100 anos. Digo para você e para o pessoal que está assistindo, para mim foi fantástico trabalhar naquela época sobre esse crime, né? Fazer todo aquele material. E para mim, eu não conhecia também, fiquei sabendo através de você. E assim, é um crime que chocou a época, né? São datas diferentes, hoje em dia é totalmente diferente a realidade. E o trabalho que você fez é espetacular, é um trabalho fantástico, a sua dedicação, e agora 100 anos, né? Você então, como acabou de dizer, já pretende fazer algum trabalho especial para esse centenário? Então, Edson, eu estou fazendo um trabalho para poder publicar a mesma história, mas de uma maneira diferente, que seria uma outra versão da história, que é um romance, no qual eu pretendo até publicar em italiano. Já estou fazendo contatos com editoras de lá, e esse trabalho está prosseguindo aí, vamos ver se eu consigo, se a minha saúde ajudar. Agora, quanto ao crime em si, ao livro, uma segunda edição, vamos dizer assim, eu até gostaria, mas eu acho que não dá mais tempo. Tem um fato legal aí que aconteceu no ano passado, que eu consegui o processo judicial, o original, que estava perdido e foi encontrado por uma funcionária ou pelos funcionários do Tribunal de Justiça. E quem colaborou muito com isso, né, na procura, vasculhar os arquivos do Tribunal de Justiça, foi o doutor Marcelo Contó. Ele ficou sabendo que eu não havia conseguido esse processo e deu essa força e conseguiu. Então eu estive em São Paulo e isso seria legal fazer uma segunda edição. Talvez para o ano que vem, mas agora para o centenário não dá mais tempo. Sim. Mesmo porque eu estou fazendo esse outro trabalho aí, quem sabe ele vai ser publicado em italiano, se Deus quiser. Muito bem. E olha, eu estou vendo aqui a capa do livro, nós temos um mapa, nós podemos ver até a cidade de Tietê e uns pingos de sangue aqui, mostrando a localização do crime, né, Zé Luiz? Isso, a capa do livro foi um dilema. Eu contratei um designer para fazer a capa, ele apresentou várias propostas e eu não gostei de nenhuma delas. E eu encontrei, sem querer, essa foto, esse mapa de Tietê, e por coincidência, justamente de 1923. Isso aqui não é uma montagem, não. Nossa, é de 1923 a capa. Olha, isso aqui eu não sabia, não. No qual monta as divisas, né, da cidade, do município de Tietê, e as cidades que faziam divisa com o município. E eu escolhi esse mapa porque ele estava num papel antigo, eu achei legal, que remonta à época, né? E eu coloquei esses pontos de sangue que você havia perguntado nesse ponto, porque é mais ou menos ali que aconteceu o crime. Então, eu escolhi a capa, eu fui o designer da capa, vamos dizer assim. Bom, Zé Luiz, e depois de ter passado um pouco de tempo já do lançamento do livro, já deu uma amenizada nas pesquisas, embora você ainda não parou com seus trabalhos, qual que é o seu dia a dia hoje? Então, até por uma questão de saúde, para me exercitar um pouco mais, eu estou ajudando numa construção que estou tocando, né? Estou fechando um terreno aí, estou trabalhando lá, dando uma de peão e amolando os pedreiros lá de ajudante. E na parte da tarde, além desse trabalho que eu já te falei a respeito que é a mesma história, que é uma outra versão, né? Mais um romance, e que eu pretendo publicar ele em italiano, eu também estou tentando construir a árvore genealógica das minhas famílias, né? Da materna, que é a Marchese,
e estou contando com a colaboração de alguns primos e tudo mais que estão ajudando, e dos MIUSI também. Então eu estou fazendo esse trabalho que gasta bastante tempo, viu? Isso também está sendo prazeroso, é legal, tudo, então estou fazendo isso também. E continue assim, porque é muito importante as pessoas terem essa força de vontade de resgatar uma coisa do passado, né? Hoje em dia a gente não tem muitas pessoas dispostas a isso também, né? Verdade, cara, eu estava até conversando com uma das minhas primas que você deve conhecer, a Imemiusi, né? Ela é o nosso arquivo vivo lá ainda. E ela tem muitos documentos, ela está me ajudando bastante, com bastante informações da parte dos Miusi, né? E ela me ajuda até dos Marquesi, tem coisa que ela sabe, até de cabeça. É legal porque eu percebo hoje que eu vejo pelos meus filhos e alguns filhos dos meus sobrinhos, né? Que hoje, meus próprios sobrinhos, que eles não se interessam mais, eles nem sabem que são descendentes de italianos, ou que descendência tem, quem foram os avós e bisavós, enfim, não sabem a história do passado, a própria história, né? E para você, qual que é essa importância? O que significa essa importância? Eu acho que quem não tem passado não tem muito futuro. Exato. Tem gente que fala assim, viver do passado, não é viver do passado, é lembrar do passado, né? Recordar, isso é importante manter vivo isso aí. Alguém da família tem que saber explicar como que aconteceu aquilo lá, como que você está vivendo aquela vida por causa do quê, o que aconteceu no passado. Exatamente. Então, muita gente dá pouco valor hoje para os imigrantes que vieram de lá para cá, que foram os pioneiros que começaram. Nós somos frutos daquele trabalho, daquela dedicação toda que eles tiveram. Isso eu percebo que está se perdendo com o tempo aí. Bom, falando em tempo, voltando aqui ao centenário do livro, você disse agora há pouco para a gente participar, de repente, de um trabalho a respeito disso, e eu topo sim, viu? Vamos pensar em alguma coisinha para a gente trazer aí aos internautas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho semelhante àquele que a gente fez. Que está disponível aí, para o pessoal assistir também. Está disponível no teu site, né? E também no portal, né? Isso, exatamente. São três... São 3 vídeos. Isso, são 3 vídeos que contam legal a história ali do crime, da imigração, de como que foi a história de vida dessas famílias, né? E vamos ver se a gente faz um trabalho voltado aos 100 anos. Daí eu vou explicar um pouco melhor o que aconteceu com essas famílias, o após, tanto com as famílias vítimas e com o do criminoso também, do assassino, que só ele tem uma história fantástica que poucos aqui na região sabem o que aconteceu depois. Desculpa, tá no livro, mas tem alguns detalhes que a gente fica sabendo pós e que eu acho que é legal a gente abordar esse trabalho de 100 anos aí. Embora você fez uma pesquisa muito ampla até chegar ao resultado final, você ainda acha que falta informações ainda que você não tem conhecimento? Sem dúvida, né, cara? Às vezes tem dificuldades para encontrar, descobrir coisas que aconteceram há 40, 50, 60 anos atrás. Quanto mais 100, 120, 130 anos. Então, muita coisa ficou na suposição. Mas eu acho que foi bem abordado dentro daquilo que a gente foi disponível descobrir, e descobri sim. Depois que o livro ficou pronto, a gente fica um pouco chateado de não ter descoberto antes e descobrimos depois, como é o caso do processo judicial que a gente descobriu, que seria muito legal ter colocado, quem sabe numa segunda edição, não para agora 23, mas para 24. Então, 23 eu estou voltado em outros trabalhos que eu já expliquei para você quais são. Bem, Zé Luiz, agradeço a sua disponibilidade aqui no LP Informativo. Foi um pouco rápido, mas a gente convida você para voltar mais vezes aqui e agora, quem sabe, um trabalho legal sobre o centenário do crime das 7 mortes. Eu conto com a tua colaboração aí, então agradeço muito. E parabéns por todo esse trabalho, né? Muito obrigado. E agradeço muito o teu convite e sempre à disposição para poder esclarecer mais coisas caso você tenha interesse em divulgar.